Deus abençoe de forma maravilhosa a sua vida, querido. Quero agradecer a todos por ter assim inscrito no nosso canal. Você que faz parte também da nossa página Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo, que Deus abençoe de forma maravilhosa. Você também que é membro do grupo, agora também você pode estar se tornando um membro aí no Instagram, que Deus abençoe. Quero assim pedir a todos que curtam e que comentem as postagens, os vídeos, e no canal no YouTube você possa deixar o seu like, você possa também estar comentando e ativando o sininho para que você receba os vídeos de primeira mão. Quando nós postarmos, você ser o primeiro a receber. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Muitíssimo obrigado por cada um, por cada membro. Que Deus seja o seu maior recompensador. Queridos, a palavra de hoje é falar sobre um homem chamado Jó. Jó, um homem, como todos conhecem, passou por grandes provações na sua vida, mas Deus ele tem propósito na vida de uma pessoa. E quando Deus ele tem propósito, ele tem de abençoar maravilhosamente. Nós vamos olhar o momento da angústia, do sofrimento, da perda, da solidão, até mesmo quando a nossa estrutura ela desfalece. O homem, ele por algum momento, ele chega ao extremo tanto da sua condição física quanto também da sua condição mental. O capítulo 3, o verso 1 de Jó diz assim: Depois abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Disse ele: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse: foi concebido o homem. Observe que Jó está em um estado, a sua condição emocional ela já se foi. A estrutura do homem de Uz foi abalado. Um homem que perdeu tudo em um só dia. Um homem que pegou na alça de 10 caixões para enterrar seus filhos. Chegou um momento na sua vida doente, perdeu tudo. Aqueles que poderiam trazer para ele uma palavra de consolo já estavam trazendo palavra de acusações, porque alguém que estava na condição que Jó se encontrava, segundo seus amigos, era alguém que tinha cometido um pecado contra o Senhor, contra o seu Deus. Jó chega a esse momento que ele abre a sua boca e ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Observe que quando o homem chega a esse extremo, é como se ele estivesse denunciando: o que me resta agora é a morte. Eu quero que o meu nome, que esse dia seja extinto da história, que ele não venha mais existir. Porque olhando para a sua condição, era de dar dó realmente, era de chorar, era de lamentar. Porque um homem que já foi uma referência entre a comunidade daqueles dias, quando a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, ele era um homem integral. Íntegro ali é de integralidade. Jó era um homem integral, era um homem que se relacionava, era um homem que é reverenciado, conhecido, amado, prestativo também. Era uma pessoa que as pessoas conquistaram o seu respeito, como ele também conquistou o respeito das pessoas pela forma como ele vivia.
e a postura que ele tinha de um verdadeiro homem de Deus. Mas chega esse momento que Jó, ele lamenta, ele amaldiçoa o dia em que nasceu e a noite em que foi concebida um homem. Se nós olharmos o capítulo 19, o verso 14 de Jó, ele diz assim: os meus parentes me abandonaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó está em uma extrema solidão, deixado, largado, abandonado, esquecido. O homem que era acostumado a ter a sua mesa farta, cercada de pessoas, de amigos, de parentes, agora ele se encontra em um monturo. O único amigos que Jó tem são as moscas, porque a Bíblia diz que ele nasceu tanto tumores em Jó, chagas, fedia. Era uma pessoa que poucas pessoas naquele momento gostariam de estar perto pelo fedor. Jó, ele chega a lamentar-se e diz que até na sua boca nasceu tumores. Então, o desabafo de Jó aqui é que os seus parentes, as pessoas mais próximas, aqueles que deveriam estar ali dando uma força, uma palavra de conselho, de motivação, trazendo a ele, de uma certa forma, levantar o seu autoestima, agora todos tinham se afastado. Jó estava sozinho. Se nós formos contextualizar quantas pessoas hoje cercadas de amigos, parentes, e no momento que se mais precisa de um conselho, que se mais precisa de alguém, precisa de uma palavra amiga, de um ombro para chorar, de alguém que pelo menos estivesse disposto a ouvi-lo. Mas Jó disse que não tinha ninguém. Todos tinham abandonado ele. O capítulo 19 e o verso 19 de Jó, ele diz: todos os meus amigos íntimos, eles me abominam. Até os que eu amava tornaram-se contra mim. Jó está dizendo: os meus amigos íntimos, aqueles de banquete, aqueles que nós conversávamos, aqueles que partilhávamos de uma boa conversa, aqueles que sempre estavam juntos nas celebrações, com certeza nas datas comemorativas. Os meus amigos íntimos, todos eles me deixaram, se esqueceram dele. E ele diz assim: os que eu amava tornaram-se contra mim. Até aqueles que eu amava, agora eles estão contra mim. Ou seja, aqueles que Jó amava ficaram contra ele, com certeza com aquele pensamento: alguém que está passando pelo que tu está passando, Jó, só pode ser um castigo de Deus. É uma punição de Deus. Porque alguém que é considerado justo e encontra nessa situação, alguma coisa tu fez de errado. E Jó, ele se defende. Ele diz que as coisas que eles viram, ele também viu, que as coisas que ele ouviram, ele também ouviu. É como se Jó estivesse dizendo: o que vocês viram e ouviram, eu também vi e ouvi. É como se Jó disse: eu sou inocente, mas vocês me abandonaram, se esqueceram de mim. Mas como todo dia da provação, também ao dia do findar da provação, há também a bonância. Ao dia do luto, mas também ao dia de alegria. Ao dia em que Deus, ele coloca um ponto final no sofrimento, na angústia,
na tristeza, na solidão. Deus, ele coloca um ponto final nisso. Jó 19:25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diante de todo o sofrimento que Jó estava passando, diante das suas acusações, dos seus amigos, diante do abandono de outros, diante do esquecimento dos mais próximos, dos que ele amava, mas Jó, ele tinha uma certeza no seu coração. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É como se Jó estivesse dizendo: eu sei que o dia da angústia vai passar, o dia do sofrimento vai passar, o dia da solidão vai passar, o dia de estar só vai passar, porque a certeza que eu tenho é que o meu Redentor vive. Queridos, eu observo, e você deve também observar, que mesmo em meio às provações da vida, Deus, ele nunca se esqueceu de você. No dia da provação, Deus, ele não te abandonou. O Senhor, ele vai levantar-se com o braço forte e ele vai ao teu encontro e ele vai te tirar da onde você estiver, seja no monturo como Jó estava, mas se tem promessa de Deus, Deus, ele vai te levantar, ele vai te erguer do monturo e vai te colocar na tua boca um novo cântico. O salmista, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou um novo cântico na minha boca. Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que eu aprendo aqui com Jó? É que ele perdeu tudo. Ele perdeu também a saúde. Os seus amigos se afastaram e os seus parentes lhe abandonaram. A enfermidade afetou o corpo, mas não afetou a mente de Jó. Ele não perdeu a confiança em Deus e por algum momento da sua vida, por causa da provação, do peso, daquele sofrimento, chega um momento que você é natural o homem ele se abalar, isso é natural. Mas ele não perdeu a confiança. Às vezes, quando você faz o que Jó fez, não é a ausência de fé, não. É a tristeza, é a dor, é a angústia. É a solidão daqueles que você amava, que cercava a sua mesa e agora você está só. Naquele momento você tem essa explosão emocional. Mas logo depois você se restabelece e você começa a dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. É como se Jó estivesse dizendo: eu não estou compreendendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o Deus que eu sirvo, o Senhor que eu tenho orado, o Senhor que eu tenho oferecido o meu culto e sacrifício, e eu sei que Ele está assistindo tudo isso. E isso se findará quando Ele quiser. Porque no dia que o Senhor colocar um ponto final nisso, Ele vai restabelecer a minha força, a minha confiança, a minha fé e a minha esperança. Observe que no capítulo 42, o versículo 10, a Bíblia diz assim: e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos.
E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Jó permaneceu confiando em Deus, independente da situação que ele estava vivendo, que ele estava passando. Mas ele se manteve firme. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas uma certeza ele tinha: o Senhor, o seu Redentor, vive. O seu Redentor não está morto. O Deus que ele serve é um Deus de vivo. É um Deus que está vivo, é um Deus que assiste, é um Deus que restabelece, é um Deus que restitui, é um Deus que recupera, é um Deus que te leva a triunfar. Você que está me ouvindo agora, Deus te fará triunfar. Se você crê, como diz a palavra de Deus, tu verás a glória de Deus. E Jó estava orando pelos seus amigos. Quando o Senhor mudou a sorte de Jó, quando o Senhor mudou o quadro crítico da vida de Jó, quando ele estava orando, gente, observe, Jó estava orando pelos seus amigos. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, o Senhor, ele restaurou, ele mudou a sorte de Jó. E a Bíblia diz: e Deus deu tudo em dobro. Quem foi que disse que a aprovação é para te reprovar? A aprovação é para te habilitar, para te capacitar, para que você amadureça, para que você confie, para que você espere, para que você possa restabelecer as suas forças. Porque o que Deus tem para fazer é muito mais do que você pensa. Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te vê. Às vezes conhecemos a Deus só de ouvir falar, mas o que Deus quer é que você tenha a sua própria experiência com Ele. Jó diz: aquilo que eu temia me aconteceu. Mas depois ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo, queridos, é que a partir do momento que ele passou pela provação, ele conheceu o Deus verdadeiro por experiências particulares. Jó está dizendo assim: eu vivenciei. Eu sou prova viva de que o Deus que eu sirvo é um Deus que restitui, é um Deus que abençoa, é um Deus que cuida, que preserva, que sustenta, é um Deus que dá em dobro tudo o que lhe foi tirado, porque Jó, ele é testemunha ocular do que Deus pode fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, eu quero dizer para você: não desista não. Continue perseverante, continue acreditando. Ouça a voz do Senhor. Continue orando, acreditando que o Senhor, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Pedro, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Quando você se coloca, quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, quando você abre mão da sua autossuficiência e você se coloca nessa dependência, o Senhor, ao seu tempo, Ele vai te exaltar.
Porque o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida é hoje. Ele quer que nós nos dobramos. Ele quer que nós nos humilhamos. Ele quer que nós nos rendemos à sua vontade. Não mais eu, mas que eu renuncio à minha vontade. Porque às vezes o que possa tardar o agir de Deus na nossa vida é porque ainda estamos cheios de uma autossuficiência. E como nós estamos cheios de uma autossuficiência, nós vamos viabilizar meios para que nós possamos sair dessas lutas. E às vezes você vai dizer, eu saí dessa batalha, eu saí dessa luta pelos meus próprios méritos. E o que Deus quer de nós é dependência. Que nós venhamos depender de Deus diuturnamente. Depender de Deus para te orientar, para te conduzir, para te levar realmente a lugares que o Senhor Ele tem estabelecido para você como promessa. O Senhor disse para Abrão, eu falo Abrão porque na época era Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu, e no momento que ele sai, o próprio Deus começa a trabalhar na vida de Abraão e vai habilitando ele na caminhada. Você sabe por quê? Porque Abraão era um homem de posses. Ele era autodependente, autossuficiente, ele tinha uma autossuficiência dentro dos seus próprios conceitos. Mas à medida que ele foi andando, Deus foi habilitando, ele foi abrindo mão da sua autossuficiência e foi desenvolvendo uma dependência. À medida que ele abria mão da sua autossuficiência, ele se deparava diante de uma autodependência. Eu dependo de Deus para chegar onde Deus quer. Eu dependo de Deus para me conduzir. Eu dependo de Deus para vencer os meus inimigos. Eu dependo de Deus para Ele me orientar no percurso certo. Eu dependo do Senhor para que haja crescimento, maturidade, para que haja uma espiritualidade. Eu dependo de Deus. O próprio Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Ele está dizendo assim, você pode chegar onde você quiser, mas comigo, não sem mim. Jó, Deus mudou a sorte dele. A partir do momento que ele estava orando pelos seus amigos. E Deus nunca derrama a mesma medida duas vezes. Ele sempre, da segunda vez, ele faz mais. Observe que 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor recomenda, ou seja, 1 Crônicas. O Senhor encheu aquele tempo de glória. Só que quando você lê Ageu, capítulo 2, depois de uma reconstrução de um templo, a ordem para reconstruir o templo, a ordem do Senhor para Zorobabel, e Ageu escreve, ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Trazendo para Jó, o Senhor diz assim, e o Senhor, ele mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro. Observe que a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Persevere e acredite. Que Deus te abençoe e te dê graça. Uma palavra de reflexão para que você
possa estar cada dia disposto a servir. Abre mão da sua autossuficiência, esvazie-se de si mesmo para que o Espírito de Deus ele venha te encher.